Caros telespectadores, estamos aqui para uma pequena discussão sobre mercado e depois uma entrevista. E eu gostaria de dizer que o Brasil continua numa situação muito interessante, para dizer o mínimo, né? O dólar, por exemplo, está estável, mas as suas cotações, com uma pequeníssima variação, mostram uma expectativa do que vai acontecer no país politicamente. E a Bolsa? A Bolsa é um outro capítulo interessante, porque ela continua firme em 74.800 pontos, que é o terceiro recorde da nossa, não da nossa história, mas dos últimos anos, sem dúvida nenhuma. E uma outra coisa interessante é que as bolsas americanas bateram o recorde de todos os tempos. E é outro fenômeno, naturalmente, que não tem nada a ver com a situação aqui no Brasil e vice-versa. A nossa situação é um outro momento diferente dessa euforia americana. E uma coisa interessante que nós podemos também adicionar é que os grandes investidores estrangeiros estão de olho no Brasil, estão colocando dinheiro no Brasil, mas estão um pouco inquietos, como quase todo mundo, com a política brasileira. E essa política brasileira mostra uma situação não inesperada, mas uma situação até na sua, digamos assim, aborrecida repetição, uma nova denúncia, e lá vemos o nosso Procurador-Geral da República com mais uma denúncia, e ele parece que vai continuar fazendo isso até o último dia, que é o próximo domingo. E por último, vale a pena mencionar que surgiu uma possibilidade de que a reforma da Previdência seja tocada para frente pelo Congresso Nacional. Como? Fatiando a reforma da Previdência em várias partes e, digamos, aprovando mais rapidamente aquelas que são mais palatáveis e assim por diante. E essa possibilidade, eu não sei se vai ser uma possibilidade de êxito, mas se ela chegar ao final com o essencial aprovado, eu acho que vai ser muito bom. E é bom que se diga que a oposição ela foi tão bem sucedida em tornar a reforma uma coisa fantasmagórica, que se você chegar numa reunião onde se discute a reforma da Previdência, e você fizer assim algo parecido como as crianças têm medo, bu! Todo mundo desaparece aterrorizado, porque realmente eles pensam estar falando de um monstro. E não se trata nada disso. Se trata da maneira de colocar as finanças do governo em ordem, que gasta bilhões com privilégios da Previdência. Nós vamos conversar hoje aqui com um amigo nosso, um intelectual, o seu Cláudio Rodrigues da Silveira, que é presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Lages, uma entidade de muita boa reputação intelectual aqui na nossa cidade. E nós damos as boas-vindas ao seu Cláudio com uma pergunta bastante importante, que é preciso que se faça. Seu Cláudio, já houve no país um período assim tão conturbado, tanto do ponto de vista político quanto econômico, como esse que nós estamos vivendo? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. É uma pergunta muito relevante, né, para o momento que nós estamos vivendo. Nós, na história política e econômica do Brasil, tivemos momentos muito tensos e graves, né? No final do século XIX, com a Revolução Federalista, depois o surgimento da República, o país passou por muitas tensões. Agora, ao meu ver, a década de 20 e 30, elas foram assim um período que mais ou menos lembra a situação que nós estamos vivendo hoje. Né? É, mais ou menos. Mais ou menos. Por quê? Porque a economia do mundo não estava boa, não é? Sem dúvida. A situação do país também, economicamente, com a política do leite e do café, também estava numa situação meio complicada. Então havia tensões. Né? O governo, nessa época, se eu não estou errado, ele decidiu queimar
40 milhões de sacas de café de primeira qualidade. Sim. O que é um fato horripilante que até hoje os manuais de economia nos mostram como uma atitude para melhorar o preço de mercado, que é uma atitude catastrófica, né? Dessa época exatamente. Exato. E daí veio, as tensões foram crescendo, veio a Revolução de 30, não é? O surgimento do Estado Novo, e o país sofreu uma revolução, uma convulsão social muito grande, e, enfim, com o passar do tempo, as coisas foram se acalmando, se ajeitando. Só que nós vivemos num outro momento, não é, professor? Claro. Nós vivemos numa outra situação. Verdade. Nós vivemos numa época em que as pessoas, os jovens, né, a sociedade em geral é muito bem informada com outros meios de comunicação instantâneos, não é? No momento em que é baixado uma lei, no momento em que é baixado um decreto ou pelo Supremo Tribunal Federal, instantaneamente nós ficamos sabendo. O nosso celular dá o plim e nós aqui ficamos sabendo. Inclusive, essa é uma coisa muito interessante. Pela primeira vez na história, a população brasileira acompanha as sessões do Supremo Tribunal Federal como se fosse uma partida de futebol, o que é algo, para mim, surpreendente, não acha? Surpreendente. Surpreendente. Mas voltando à pergunta, esse nosso período seria o pior? Do ponto de vista econômico, eu me atrevo a dizer que esse é o pior. Esse é o pior. Com certeza, né? Porque nós estamos, como falei, né, num outro momento histórico, social. As pessoas atualmente, elas não são do tipo resignadas quanto eram na década de 40, na década de 50, em que havia uma pequena elite, né, no país, liderando, né, a economia. Hoje, as pessoas, mesmo as pessoas mais carentes, têm o seu automóvel, na verdade, têm o seu celular, tem seu smartphone. Exato. Impressionante isso. Então, né? E elas querem manter esse padrão. Elas não vivem num tempo de contemplação. Né? Elas vivem num tempo de participação. Né? Vamos na internet, imediatamente nos comunicamos com 1.000 amigos, 2.000 amigos no Facebook. Alguns têm 5.000 amigos, né? No Facebook. Então, esse momento realmente é o mais grave. Né? Porque se fosse naquela condição, digamos, social, as pessoas estariam mais alheias. Né? Eu lembro, só para mencionar uma coisa que todo mundo sabe, é claro, mas eu vi, e essa é uma cena que para o olho de um economista é impressionante. Uma faxineira, uma pessoa muito trabalhadeira, né, mas muito simples, interrompeu a sua atividade para ver o seu Facebook no seu smartphone. E no Facebook ela ia naturalmente acabar recebendo as mensagens políticas, as notícias fake ou verdadeiras ou não, mas ela ia ver tudo isso aí. Esse período realmente é um período terrível. E o pior, o senhor não acha que talvez ainda esteja por vir? Pois então, nós estamos, de uma certa forma, pode-se dizer assim, né? A bola foi lançada, né? E ela está rolando. Dá para se fazer alguns cálculos matemáticos, né? Baseado em algumas estatísticas, mas nós sabemos que a matemática ela é uma ciência exata, mas os resultados não são exatos, né? Por causa das variantes, não é mesmo? Verdade. O senhor, como economista, com certeza sabe melhor do que eu isso. Quer dizer, a bola da sociedade, né? do convívio social, ela está andando, né? Mas para onde ela está se dirigindo? Né? É arriscado fazermos qualquer previsão, porque ela está em movimento, né? E as variantes que vão surgindo nesse meio tempo, né? Que estão relacionadas ao poder, né? Estão relacionadas a interesses partidários, né?
estão relacionadas a interesses muito pessoais, né, da classe política. Para falar de modo elegante, né? Para falar de modo elegante. Porque seria outra coisa. O senhor falou muito bem a respeito dessas variáveis, né? Nós, economistas, somos sempre muito censurados, porque não conseguimos controlar todas as 20 variáveis. As variáveis. As pessoas gostariam que nós controlássemos todas, o que é um tanto difícil. Né? Podemos concordar nisso aí? Com certeza, com certeza. Eu gostaria de perguntar, presidente Cláudio, então, essa é uma pergunta, naturalmente, que envolve uma grande discussão. O brasileiro aprende ou não as lições da história? E o pior, nós temos que repeti-las mais tarde como farsa. Essa é uma condenação que nós sofremos. Isso é verdade? Se aplica ao brasileiro ou, na sua opinião, não se aplica? Eu acho que nos últimos anos cresceu, né, o contato do brasileiro com o conhecimento, né? Então, atualmente, as pessoas estão, como já falei, bem mais informadas, né? Isso ajuda a pessoa, né? Pelo menos seria uma contribuição para ela fazer um retrospecto do que passou, né? Mesmo que ela não tenha vivenciado, né? Porque nós temos aí uma geração de 25 a 40 anos de idade que não viveu muita coisa, né, do século passado, tenha um conhecimento superficial. Agora, os que estão liderando o país, né, politicamente, né, socialmente, economicamente, eles deveriam, né, professor, ter acesso, buscar as informações na história dos erros que nós cometemos e, com certeza, procurar evitá-los, né? Mas o problema não é aprender com os erros da história, né? O problema é mais uma questão de egoísmo, não é? É mais uma questão de eu, não é? E as pessoas pensam como instituições corporativas. As pessoas pensam não como sociedade, né? Porque o que nós vemos, né? Nós vemos, dá para tomar como exemplo a situação internacional, não é? A humanidade está dividida geopoliticamente e o que acontece? Nós vemos que as pessoas pensam como brasileiros, mais ou menos, pensam como americanos, nós primeiro, né? Pensam como russos, né? Pensam como coreanos, e aí vai. Quer dizer, não há um consenso para se pensar como ser humano, né? Só que a história, como o senhor falou, está cheia de exemplos, né? Que é a desunião, né? Essa separação de interesses leva ao caos, né? A Primeira Guerra Mundial é um exemplo recente, né, do ponto de vista histórico, e a Segunda Guerra Mundial, quando as nações europeias, né, tinham grandes interesses particulares, né, e nunca pensaram no todo. E isso nos levou ao caos, né? Não sei se eu posso depreender das suas palavras que nós pensamos muito domesticamente. Não seria, digamos, mais ou menos mafiosamente como o norte da Itália, aliás, o sul da Itália, que é uma região mais pobre que o norte da Itália. Principalmente a classe política, né? Exatamente. E essa situação de nós sermos um pouco parecidos com o sul da Itália, por exemplo, que, digamos, sem ofender os meus queridos amigos italianos, sofre com a vasta influência da máfia, nós teríamos essa questão, como o senhor falou, a família primeiro, os amigos primeiro, não pensar no conjunto. Teríamos no Brasil isso aí? Com certeza. Com certeza. Nós vamos tomar, professor, o exemplo de Lages, né? Na década de 50, nós tivemos aqui uma economia fantástica, né? A todo vapor no ciclo da madeira de araucária. O madeireiro sabia que aquelas reservas de araucárias iam terminar. Certo. Né?
Então, o Instituto Nacional do Pinho, ele procurou alertar para a plantação, né, o reflorestamento da araucária. O que muitos madeireiros pensaram? Né? Entre eles, muitos gringos, como se diz, né? Muitos italianos que vieram para cá, né? Oriundos do Rio Grande do Sul. O que eles pensaram? A araucária demora muito para crescer. Alguns deles diziam assim, isso vai ser só lá para os meus netos. Uhum. Mas veja, o tempo passou. Verdade. Né? Hoje nós poderíamos ter imensas florestas de araucárias, né? Que é uma madeira nobre, uma madeira maravilhosa, né? Mas a sociedade parece que sempre pensa no imediato, né? O que é de benefício para ela naquele momento, né? Entendo. E talvez isso os antropólogos poderiam explicar melhor, mas talvez esteja ligado à nossa curta duração, né, de vida, né? 70, 80 anos, né? Então, quando nós chegamos nos 60 anos, parece-me que não temos mais tempo para planejar para o futuro. Tudo tem que ser para ontem, porque nós já estamos com 70, com 60, com 70, não é? Eu acho que há muita coisa aí, né, para análise, né, para dizer o porquê, né, que a sociedade brasileira está envolvida, né, e sofrendo esse caos político, esse caos social e essa barbaridade, não é? Que se vê todo dia. Verdade. Que, aliás, é isso que eu acho estressante, professor. Perfeitamente. Estressante, né? Perfeitamente. Se você acompanhar como deve as notícias, você fica estressado até o final da semana. Perfeitamente. Eu até gostaria de secundar esse raciocínio dizendo o seguinte, nós economistas, nós temos que usar as outras ciências. Então, nós usamos a teoria econômica, naturalmente, usamos a matemática, a estatística, a história, psicologia, sociologia, pouquinho a pitada de antropologia. Nós somos obrigados a fazer isso. Sim. E, assim mesmo, ainda não atingimos a perfeição, que eu saiba. Né? Não se dá conta, né? Não atingimos. Não se dá conta. Eu queria lhe perguntar o seguinte, que espécie de erro o país tem repetido infindavelmente, não compreende os erros decorrentes? Eu, por exemplo, posso dizer a eleição de políticos claramente desonestos, né? Abertamente, escancaradamente ladrões, corruptos, mas que são reeleitos eleição após reeleição. E até mesmo o Instituto da Reeleição do presidente ou governadores e coisa assim, a gente faz e se arrepende, etc. Esses erros e outros, que outros erros o senhor poderia ver muito importantes? Eu vejo assim, do ponto de vista histórico, né, parece-me que a manutenção do sistema, né, a manutenção de um sistema falho, quer dizer, já se tem experiência dos resultados danosos do sistema econômico, não é, do sistema político, eleitoral, não é, mas não se faz reformas. As reformas vão sendo empurradas com a barriga para a próxima década, para os próximos anos. E, por exemplo, nesse momento, a sociedade está vendo, está sentindo que precisa haver mudanças. Mas quem vai fazer as mudanças? Né? Quem vai liderar essas mudanças e vai ter coragem de fazer essas mudanças? Não é que não se perceba, não é, professor? Sim. O problema é quem e como implementar essas mudanças para o benefício comum de toda a sociedade. Né? Tem um outro aspecto que no meio dessa náusea toda, o estresse, como o senhor mencionou, é uma coisa que me deixa muito impressionado, senhor Cláudio, que é o seguinte. Às vezes há uma discussão de uma questão complexa e a reação de um deputado ou senador é dizer assim, isso aí eu não concordo. Mas ele não, ou ela, né, não analisou, não viu, não se debruçou sobre o assunto, não analisou, não estudou. Ele sempre diz, eu não concordo, ou concordo, né? Ou então concordo mediante tais condições.
eu não consigo compreender esse comportamento. Né? Então, parece-me que... Desculpa, lhe interromper. Não, esse comportamento que eu acho extremamente danoso, né, para o país, eu classifico de irresponsabilidade intelectual. Não analisou, não viu e já tem a opinião feita. Desculpe, é isso que eu queria comentar. É quase um desabafo de cidadão. Né? É verdade, é verdade. O que acontece, né, nós vemos que os políticos, né, não existem grandes, né, cidadãos políticos, né, homens que tenham coragem, como no passado houve alguns. Né, houve alguns homens que eram, de fato, não se preocupavam com a próxima eleição. Eles estavam se preocupando em levar a sua cidade, o seu estado, um pouquinho mais para frente. Né? Hoje parece-me que cada um pensa, né, no seu partido, no seu bem-estar pessoal. E eu tenho uma citação, professor, de um rei do passado, que é Salomão. Né? E Salomão, ele disse, né, entre outras grandes coisas que ele falou, que o homem governa outro homem para seu prejuízo. Né? Quer dizer, com certeza a forma que o homem continua a governar, né, é para o seu próprio prejuízo. Porque esta ilusão temporária que eles têm, né, de terem conseguido fazer benefícios para uma camada da população, né, em determinado curto período que em seguida termina. Né? E se modifica totalmente. E se modifica totalmente. É verdade. Não há assim, uma constância, né, de avanços adquiridos, né, e que são de fato benefícios para toda a sociedade. Perfeito. Né? Então o homem, na forma que ele governa para o seu próprio prejuízo. Né? Perfeito. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito de uma... Como é que eu vou explicar exatamente? Uma espécie de postura intelectual. E que é muito comum a gente ver em outras profissões. Eu já vi isso com engenheiros, por exemplo, digamos, uma determinada arrogância intelectual. Eu já vi isso com médicos, né? Mas eu vi isso numa turma de história, que eu leciono história econômica para um curso de história. Então, a minha sensação é bastante, eu acho que eu vou confessar que era bastante desagradável, é que qualquer ideia do ponto de vista teórico da economia, ou mesmo um fato da economia, analisado com a ótica do economista, naturalmente, essa descrição ou os comentários adjacentes eram recusados in limine por essa turma, de mais ou menos 12 alunos. Né? Eles eram estudantes de história? Estudantes de história do penúltimo ano, coisa assim. Estavam terminando o curso, ou acho que até já terminaram. E essa recusa deles em aceitar qualquer outro raciocínio que não fosse o ponto de vista histórico, eu não consegui vencer, sabe? O que não aconteceu em turmas anteriores. Aparentemente era uma questão localizada. Então eu fiquei pensando, é localizada nessa turma, mas é um ponto de vista comum. Como eu falei, de engenheiro ou de médico. Eu já conheci psicólogos que acham que a vida passa somente pela psicologia, né? Assim como a gente encontra sacerdotes dignos que analisam totalmente as coisas do ponto de vista religioso. Mas essa postura dos estudantes, desculpe, dos estudantes numa universidade, recusando o ponto de vista de outras disciplinas, como é o caso da ciência econômica, pretendendo que a história explica tudo ou quase tudo. O que o senhor acha dessa postura? Eu acho assim que depende muito da escola de pensamento histórico, teórico, histórico, né? Que essa turma teve, né? Às vezes eles tiveram
uma grande influência marxista, um ponto de vista marxista de olhar a história. Eles são um pouco mais difíceis, não é? de ceder, não é? De ter um pouco de jogo de cintura ao ouvir, ao ver o que é diferente. Há algumas escolas de pensamento que elas são especialistas em apontar, né, o que os outros devem fazer. Entendo. Mas eles não conseguem aplicar neles mesmos. Essa postura de que os demais são hereges, né? E eu vi isso aí, e eu acho até hoje lamentável que eu não tenha conseguido vencer, porque afinal eram meus alunos, meus estudantes, eu não consegui vencer. E ninguém é dono da verdade, né, professor? Nem eu. São teorias, né? Exatamente. São teorias, exatamente. Então nós temos que ouvir atentamente, nós temos que fazer uma análise fria e não apaixonada. É que os historiadores, né, os estudantes de história principalmente, eles são muito apaixonados, né, pela disciplina e às vezes por influência das escolas de pensamento passada pelos seus mestres, né? Então isso tem muito a ver também. E então essa paixão, né, leva às vezes a essa postura, né, que eu acho uma postura que não é muito producente, porque nós temos que estar atentos, né, ao que o homem, né, do ponto de ônibus, né, nos fala, ou o taxista, né, que está falando e dando seu ponto de vista da sociedade, do dia a dia. Nós aprendemos com ele também. Perfeito. Como aprendemos, né, com o acadêmico, né, com as suas várias escolas de pensamento. Nós temos que ser bons ouvintes e para podermos tirar boas conclusões, né? Eu acho o seu raciocínio perfeito. Até eu gostaria de complementar dizendo o seguinte, Sr. Cláudio, que talvez a postura seja um tanto, a postura que deve se adotar seja um tanto socrática, né? Que dizia, eu nada sei, né? Porque, na verdade, é assim mesmo. Qualquer profissão ou qualquer teoria ou grupo teórico que se arroga o direito de considerar os demais hereges, em princípio ela está errada, na minha opinião. Eu tenho colegas, professores universitários do Nordeste. E realmente eles têm essa opinião, não exatamente como os historiadores, mas como marxistas, né? Políticos marxistas. Então, a Santa Bíblia é o Das Kapital, né? E fora daquilo ali é heresia. E daí o diálogo fica muito difícil, realmente, fica muito difícil. E eu talvez eu esteja completamente errado, mas quando eu encontro um colega assim, na medida dos bons modos, etc., que são possíveis ou não, eu já coloco a minha posição. Eu sou um keynesiano capitalista. E para irritar mais um pouco, eu posso dizer ainda, eu sou levemente liberal. Porque daí eles enlouquecem completamente. O termo liberal, para eles, é uma loucura, é uma chicotada. Né? Agora, o que o senhor falou ali me lembrou que há um ditado que diz assim que a nossa pequena poça de conhecimento torna a nossa ignorância oceânica. Não é? Essa é uma ótima frase. Essa é uma ótima frase que eu espero não esquecer. Sr. Cláudio, nós estamos chegando já no final do nosso tempo e tem mais uma pergunta importante que eu quero lhe fazer e que eu acho que é uma discussão muito interessante. A nossa região aqui já passou por um processo de esvaziamento anteriormente. Né? Por exemplo, em 1775, conforme citado no nosso querido Licurgo, a população caiu de 800 pessoas dentro da cidade, né? Fora a região rural, etc. Dentro da cidade, de 800 para 400. E, posteriormente, como o senhor muito bem mencionou, em outras ocasiões também, mas eu lembro do ciclo da madeira, houve um esvaziamento, né, posterior, ou no finalzinho, até na década seguinte. Né? E agora, nesse instante, o que nós estamos percebendo é que existem dois fenômenos, um crescimento industrial
e, ao mesmo tempo, há uma estagnação, né, demográfica, ou até uma redução demográfica. Nós já andamos em 170 mil e parece-me que estamos em 156. A cidade vai se esvaziar novamente. O que vai acontecer com a cidade? Nós vamos virar um subúrbio de Blumenau ou de Chapecó? Eu estou sendo altamente provocador, é claro. Né? É uma boa pergunta. Eu acho assim, professor, que o que acontece? O índice, né, de nascimentos, né, há um outro termo mais correto para isso. Ou de natalidade. De natalidade, né? Ele caiu em todo o país, né? Claro. E caiu aqui na região também. Só que por muito tempo, principalmente depois do final do ciclo da madeira de araucária, e por cerca de 20, 25 anos, nós tivemos uma depressão econômica muito grande aqui na região, né? Porque os madeireiros foram embora, não aplicaram as riquezas na nossa região. Dizem que compravam apartamentos em Camboriú. Não sei se é verdade, né? Foram aplicar no norte do Paraná, foram aplicar em Caxias, né? No litoral. E esqueceram. Exato. Então, mas aí eu perguntei para um madeireiro de renome, num livro que eu fiz, A História da Indústria da Madeira, né, de 40 a 2005, por que isso aconteceu? Por que eles não aplicaram os recursos aqui? Resposta simples que ele deu e me satisfez. Não havia infraestrutura. A cidade, na década de 60, ainda era conhecida como a cidade dos locomóveis. Não havia energia. Né? Então, como aplicar, né, numa região sem energia? Como aplicar numa região que não tinha ligação asfáltica com a capital? E comunicações precaríssimas. Precaríssimas. Nós éramos uma ilha, nós éramos isolados. Né? Certo. Aí os nossos jovens, o que faziam? Eles, principalmente os mais abastados, de famílias abastadas, iam fazer a universidade, faculdade em Curitiba, né? Em Porto Alegre, em São Paulo, né? Outras regiões. E lá eles já tinham, às vezes, colocações após se formarem. Então, voltar para Lages era muito difícil. Mas eu, fazendo um trabalho de pesquisa em Curitiba, eu encontrei muitos lagianos nas repartições, nas universidades, e todos diziam assim, eu gostaria muito, eu amo Lages, eu gostaria de voltar para Lages, mas eu não tenho condições lá, eu não tenho emprego, não tenho... O que eu vou fazer? Perfeito. Essa realidade está mudando, como eu acho que o senhor já sentiu isso, né? Eu acho que mudou um pouco, não é? Nós já temos até um shopping. Exatamente. Olha. E temos indústrias muito interessantes, etc. É possível, então, que a gente acabe, digamos, esquecendo essa história de esvaziamento, etc. E hoje, professor, eu acho que isso é importante mencionar, para mim colocar a minha empresa, né, eu posso colocar ela lá no sítio, se eu tiver energia elétrica e acesso à internet. Perfeito. Perfeitamente. Quando eu estabeleci, né, formei a editora, né, que eu trabalho, as pessoas perguntavam das minhas revistas, é de Florianópolis? Porque eles julgavam pelo trabalho que tinha que ser da capital. Mas nós estamos em outros tempos, né? É verdade, graças a Deus. E podemos até no interior, em qualquer lugar, tendo energia e internet, nós podemos, como diz os jovens, arrebentar. E conectar com o mundo perfeitamente. Né? Nós queremos agradecer muito aqui a presença do Sr. Cláudio Rodrigues da Silveira, que é o nosso ilustre presidente do Instituto Histórico e Geográfico, do qual eu tenho excelentes referências, Sr. Cláudio. E gostaria de dizer ao nosso telespectador, aos nossos estudantes e empresários que nos veem, por exemplo, e outras pessoas naturalmente interessadas na disciplina da economia e nas informações da economia, que se quiserem rever esse programa ou qualquer outro dos programas anteriores, basta ir ao YouTube e digitar Imagem TV, você terá o programa Economia na Rede disponível em qualquer das nossas edições anteriores. Nós agradecemos a sua participação aqui e convidamos para estar aqui no nosso próximo programa. Um abraço a todos, até lá!